É isso aí, estamos de volta depois de um longo período de inatividade com o Siloga, o seu canal aqui de informações descomplicando o mundo da tecnologia. E nesse vídeo, nesse terceiro vídeo de review, a gente vai explicar para vocês porque às vezes os números enganam. É a análise do Lenovo Vibe K5. Bom, antes de falar do design do aparelho, vamos falar um pouquinho sobre a estratégia da Lenovo aqui no mercado brasileiro. Ela iniciou com o Lenovo Vibe A7010, que é um aparelho de uma categoria um pouco superior ao do Lenovo Vibe K5, entrando ali na seara do Moto G, do Moto G4 agora, esses aparelhos aí acima de R$1.000, os intermediários premium, vamos dizer assim. E depois desse Lenovo Vibe A7010, a Lenovo investiu em um aparelho de uma categoria um degrau abaixo, um intermediário ali, para disputar com aparelhos mais simples, que foi este aparelho, o Lenovo Vibe K5. Em termos de design, o Lenovo Vibe K5 tem um design muito similar ao iPhone na traseira, o iPhone das linhas 5, 5S. Se você olhar aqui por trás, a disposição, essa traseira de metal, a disposição do flash, da câmera, é muito similar ao do iPhone. E na frente, é uma frente bem minimalista, com poucos botões aqui, os botões virtuais, né, não existem nesse aparelho, são capacitivos. A tela dele é de 5 polegadas, uma tela Full HD, e ele tem um display TFT, ou seja, não carrega nenhuma daquelas tecnologias como a AMOLED ou outras que vocês estão acostumados a ver nos aparelhos. É um ponto que conta contra o aparelho, apesar dessa resolução Full HD da tela, o que garante para 5 polegadas uma excelente imagem, excelente definição de cores no aparelho. O Lenovo Vibe K5 vai estar disponível nas cores grafite, prata e dourado. E ele é bem leve nas mãos, ele tem uma pegada legal, a posição dos falantes, que inclusive é um dos pontos de destaque do Lenovo Vibe K5, que foram desenvolvidos, o sistema de áudio é tudo desenvolvido em conjunto com a Dolby, que é uma empresa de áudio das melhores do mundo, e é um destaque. Então, no campo do design, o Lenovo Vibe K5 é uma aposta acertada da Lenovo, porque ele reúne elementos, assim como esse aro aqui, cromado na lateral, ele encontra elementos que parecem colocar em uma categoria superior, ou seja, ele tem uma cara de aparelho premium. Agora a gente vai entrar naquela seara do desempenho e do sistema. Vamos primeiro falar sobre o sistema e a interface do Lenovo Vibe K5. O Lenovo Vibe K5 está disponível com Android 5.1.1 Lollipop. Há, entre a Lenovo, a certeza que haverá a atualização para o Android 6.0 Marshmallow, mas por enquanto, desde que ele foi lançado, isso já tem algum tempo, essa atualização ainda não ocorreu. Embarcado no Lenovo Vibe K5, vem duas opções de interface. A Google Now Launcher, que é aquela tradicional interface do Google, que você tem ali deslizando Isso aqui é esquerda ou direita? Isso. Deslizando da esquerda para a direita, você tem ali o Google Now, né, com os seus cards, o assistente pessoal do Google e toda aquela interface já conhecida dos Motorola, a interface pura do Android 5.1 Lollipop. E a interface padrão, que é a que vem de fábrica instalada mesmo no Lenovo, é a Lenovo Launcher, que tem algumas diferenças com relação às interfaces que a gente está acostumado a utilizar no Android. Entre uma delas é que não há a gaveta de aplicativos, que é aquele ícone onde você aperta e aparecem todos os aplicativos. Os aplicativos aparecem de forma corrida na tela, como no iPhone, por exemplo. Essa interface ela é bem personalizável e tem várias opções de temas de ícones e outras que você pode baixar no site da Lenovo. Bom, agora vamos falar do desempenho do aparelho. Lembra lá no começo quando eu falei que os números enganam? Pois bem, é isso que acontece com o Lenovo Vibe K5. Porque se você ver na caixinha dele lá na hora que você vai comprar, você vai ficar até surpreendido pelo valor que ele se encontra no mercado e a capacidade que ele diz ter.
O processador é um octa-core Snapdragon. A maioria dos processadores nessa faixa de preço não passa de quad-core, ou seja, você espera que esses 4 núcleos a mais de desempenho no processador possam ajudar você. São 2 GB de RAM, 16 GB de memória interna. Pois bem, os números são impressionantes, mas na hora que você começa a utilizar o aparelho, você vê que parece que há alguma coisa errada ali. Jogos mais pesados, como o Asphalt Arbon, o próprio FIFA Mobile, são injogáveis, experiência própria. É muito difícil você ter um desempenho agradável utilizando esses jogos no Lenovo Vibe K5. Bem, como vocês sabem, aqui no Silog a gente não costuma esmiuçar muitos detalhes técnicos porque eu prezo por levar simplesmente a informação se o aparelho é de fato bom ou não, se o desempenho é agradável, em que condições ou não. Desempenho técnico, essas outras coisas a gente vai ter mais pra frente no nosso blog que a gente está montando. Mas sobre o desempenho do Lenovo Vibe K5, eu andei esmiuçando isso em alguns outros blogs e eu percebi que uma das explicações para esse desempenho tão abaixo dos números informados é a possibilidade da memória flash que é utilizada no Lenovo Vibe K5. Essa memória flash ela tem uma taxa de gravação muito baixa, que acaba causando essa impressão de lentidão no aparelho. Outro ponto que incomoda bastante no tempo que eu usei o Lenovo Vibe K5, e olha que eu usei ele como meu smartphone principal por uns 3 meses, é a questão do aquecimento dele. Gente, sério, principalmente em dias muito quentes, eu não sei o que acontece, mas o aparelho esquenta de uma forma que você não consegue atender uma ligação de tão quente que sua orelha fica pelando assim, porque o aparelho esquenta muito. Outro ponto é a questão da memória interna, que tem 16 GB. É uma memória razoável, digamos assim, porque muito desses 16 GB são ocupados por aplicativos próprios e também pelo sistema da Lenovo, além, claro, de você ter 2 interfaces instaladas nessa memória interna. E a capacidade de expansão com o cartão SD não é lá muito grande. Você pode instalar um cartão de até 32 GB, o que nessa faixa de preço e nesse modelo, a essa altura de época, já temos modelos aí com 128 GB de expansão. Então, acho que isso aí também foi uma bola fora da Lenovo. Outra coisa que eu queria citar com relação ao desempenho são alguns bugs que me incomodaram, como por exemplo a questão do 3G. Para você ter uma ideia, toda vez que estava em um ambiente com Wi-Fi e eu precisaria sair daquele ambiente, ou seja, automaticamente sair do Wi-Fi e automaticamente usar o meu plano de dados, simplesmente ele não funciona. E aí, depois de muito fuçar o aparelho, o que eu vi como uma solução nesse caso foi ir até as configurações gerais do aparelho, ativar e desativar e ativar novamente o 4G para que as redes de dados fossem ativadas. O que, convenhamos, é uma baita bobeira, entendeu? Pode ser que esse erro foi um erro exclusivo da minha unidade, um bug assim muito simplório, mas é complicado, porque digamos que você está dependendo de uma resposta no WhatsApp ou qualquer outro aplicativo e você precisa utilizar a rede de dados, simplesmente esquece desse detalhe e você fica ali 2, 3 horas esperando chegar a sua notificação e ela não chega porque simplesmente a rede de dados não estava ativada. Bom, encerrando esse capítulo de críticas, acredito que para as outras tarefas, como redes sociais, ler na internet, tudo isso é feito de uma forma agradável no Lenovo Vibe K5. A questão da tela ser Full HD, como a gente já disse lá no capítulo de design, ajuda muito, porque isso dá uma leitura muito melhor para você assistir vídeos. Isso é muito impressionante, a qualidade da tela do Lenovo Vibe K5. E também a questão do áudio, como já falamos, é um áudio desenvolvido em parceria com a Dolby. A qualidade, quando você ativa o módulo Dolby, é impressionante, assim, é uma qualidade muito boa, principalmente nos fones de ouvido. Os fones de ouvido que só vem com a opção intra-auricular, que é aquele que você enfia lá dentro, que machuca muito a minha orelha, mas tem gente que prefere. Enfim, eu acho que todo fabricante de celular devia dar as 2 opções, porque tem algumas orelhas que acabam não se adaptando, como é a minha no caso. E para encerrar esse capítulo de desempenho, vamos para a bateria do Lenovo Vibe K5. A bateria tem uma capacidade de 2.750 mAh, o que é uma capacidade não muito boa, até razoável, vamos dizer assim, para a categoria em que ele se encontra. Em meio dia, essa bateria, você usando redes sociais com frequência, vendo vídeos, outras notificações, em meio dia a bateria foi para o vinagre, o que não é um desempenho muito bom.
Mas o que ajuda é o fato do carregador que vem no conjunto do Lenovo Vibe K5 carregar o aparelho de uma forma muito rápida. Então, em questão de meia hora, você está com metade da carga ali. O conjunto de câmeras do Lenovo Vibe K5 é muito inferior, sobretudo se a gente compará-lo com o conjunto de câmeras do Lenovo Vibe A7010, que é um conjunto muito primoroso. O conjunto de câmeras do Lenovo Vibe K5 com certeza foi o ponto onde a Lenovo cortou para que o aparelho tivesse um preço convidativo no mercado brasileiro. A câmera traseira dispõe de 13 megapixels e a frontal de 5 megapixels. A qualidade das fotos é muito inferior ao dos concorrentes do mercado. Há uma dificuldade em foco e uma dificuldade muito grande com a exposição das fotos. As fotos, em geral, saem muito pixeladas. E também quando a gente aplica aquele método de embelezamento que vem hoje em dia com todo o smartphone, não garantem uma qualidade muito superior. As fotos noturnas, então, têm uma qualidade mais inferior ainda. Ela tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com as luzes, ou seja, se você vai tirar uma foto, por exemplo, de uma avenida movimentada, há uma dificuldade muito grande de você estabelecer contraste, foco, cor, enfim, uma salada só. Existem alguns pontos interessantes. Na câmera frontal, por exemplo, quando você faz o símbolo de V de vibe que eles falam, né, faz um Vzinho assim para a câmera, ela dispara automaticamente. Isso é um ponto interessante. Há também o modo HDR que dá uma ajuda ali para deixar as cores um pouco mais intensas e melhorar um pouquinho a qualidade da fotografia. Para a gravação de vídeos temos a qualidade Full HD também, assim como todo o conjunto de vídeo do Lenovo Vibe K5, e a qualidade segue também a qualidade das fotografias. A captação de áudio no vídeo é um dos poucos pontos positivos desse conjunto do Lenovo Vibe K5. Pois bem, chegamos aqui no último tópico desse review do Lenovo Vibe K5, que é o mercado. A Lenovo, como eu já disse lá anteriormente, posicionou o Vibe K5 abaixo do Lenovo Vibe A7010 e acima do Lenovo Vibe C2, que foi um aparelho que chegou depois desse Lenovo Vibe K5. Para entender, comparando aqui com a linha da Motorola, que é uma linha já bem estabelecida no mercado brasileiro, é como se o Lenovo Vibe C2 fosse concorrente do Motorola Moto E, o Lenovo Vibe K5, por sua vez, concorrente do Motorola Moto G4 Play, e o Lenovo Vibe A7010 é do Moto G4 Plus. A faixa de preço do Lenovo Vibe é bem interessante. A gente consegue encontrar ele em sites a partir de R$ 690, o que é valor basicamente de Moto E, adentrando ali a faixa do Lenovo Vibe C2 até R$ 1.000. Em lojas físicas você vai achar normalmente entre R$ 899 e R$ 1.000. É a faixa aí em que a gente encontra o Moto G4 Play e outros concorrentes como o Galaxy J5. De modo geral, o desempenho deixa muito a desejar do Lenovo Vibe K5. Em tempo, essa questão do desempenho foi explicada por alguns usuários na internet como um problema de lote do Lenovo Vibe K5. Ouvi relatos de alguns usuários que trocaram o Lenovo Vibe K5, falaram que estava defeituoso, o desempenho estava ruim, levaram até a Lenovo trocou por um lote novo e esse lote não encontra esses mesmos problemas de desempenho. Se você acha que o desempenho do seu Lenovo Vibe K5 não está agradando, de repente você levando uma assistência técnica e eles enxergando que há necessidade de troca por um aparelho novo, isso possa ser uma solução. A conclusão que se chega é que o desempenho é um grande agravante para você adquirir um Lenovo Vibe K5. Se você quer um aparelho para jogos ou para atividades mais pesadas, não recomendo o Lenovo Vibe K5, pelo menos nesse problema de desempenho. Você tem outras opções na faixa de preço que tem um desempenho bem mais satisfatório. Agora, se você vai usar o aparelho para redes sociais, para notificações de WhatsApp, tarefas simples, e você encontra essa versão, por exemplo, de R$ 690, acredito que é sim uma boa opção.